Boa noite a todos, meu nome é Luiz, eu sou integrante da diretoria de Relações Institucionais do ACS UFRJ Student Chapter. Enquanto nós esperamos o número de participantes estabilizar, vou apresentar o nosso capítulo estudantil e as nossas atividades. O ACS UFRJ Student Chapter é um grupo de extensão internacional vinculado à Sociedade Americana de Química. Foi fundado em 2017 e é supervisionado pelos professores Peter Seidel e Estevão Freire, da Escola de Química da UFRJ. As nossas atividades são voltadas para a divulgação da Química Verde. Já realizamos oficinas e semanas acadêmicas, palestras, workshop e simpósio em parceria com a UFRJ, centros de pesquisas e empresas. Atualmente, o grupo tem 16 integrantes, 12 alunos de graduação e pós-graduação da Escola de Química e do Instituto de Química, e 4 professores de ensino médio, técnico e superior do Cefet e FRJ, do IFPB e do Colégio Pedro II. Em nome de todo o grupo, gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou o Carlos Alberto e também faço parte aí do chapter da ACS. Vou passar alguns recados importantes para o sucesso da nossa palestra de hoje. Primeiramente, quanto às perguntas, elas serão respondidas ao final da nossa apresentação. Mas vocês podem escrever as perguntas de vocês durante a apresentação no chat. Em um certo momento, nós vamos encerrar as perguntas para que o webinar não possa ultrapassar o nosso tempo estipulado. Caso alguma pergunta não seja respondida, não tem problema. Você pode entrar em contato com a gente em si. Outro recado importante, também pedimos que vocês se certifiquem de que as câmeras e os seus microfones estão desligados. No final da palestra, eu, Carlos, vou disponibilizar pelo chat o link de um formulário para que vocês possam preenchê-lo para solicitação do certificado de apresentação. É importante que vocês escrevam de forma correta, porque o nome, por exemplo, que vocês escreverem nesse formulário será o que nós utilizaremos na emissão dos certificados. Por fim, temos uma boa notícia. A palestra já está sendo gravada e ela vai ser posteriormente divulgada no nosso canal do YouTube. Esse é mais um recurso para você rever a nossa palestra e também repassar esse conhecimento para quem não pôde estar aqui conosco de forma assíncrona. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos e uma boa palestra. Boa noite mais uma vez, aqui quem fala é o Luiz. É com muita honra que no webinar de hoje temos como convidada a Aline Tavares, que é doutoranda em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. A Aline possui graduação em Engenharia de Bioprocessos, com ênfase em biocombustíveis, pelo programa Processamento, Gestão e Meio Ambiente na Indústria de Petróleo e Gás, da ANP, pela UFRJ, e também é mestre em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos na área de concentração, Gestão Tecnológica, também pela UFRJ. Boa noite, Aline. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigado. Boa noite, obrigada aí pela presença de todos. Como já bem apresentado, eu sou aluna lá da Escola de Química, né? Faço pós-graduação, sou aluna de doutorado da professora Suzana Bolchive, da Escola de Química. Sou engenheira de bioprocessos, formada pela UFRJ, né? E fiz mestrado também no mesmo programa. E hoje eu vou apresentar aí uma parte, né, da minha pesquisa, que é o Roadmap Estratégico de Economia Circular, né, um olhar sobre a química verde.
esperando passar aqui. Acho que travou. Agora foi. Então, para falar de economia circular, né, a gente precisa primeiro falar sobre economia linear. Né? O que é economia linear? Trata desse modo de produção e serviços, né, que vem dessa cadeia, né, de extração de recursos, né, esses recursos são muitas vezes extraídos de formas, né, de modos não sustentáveis, né, sem a preocupação com o meio ambiente, né, esses recursos são, então, utilizados para a fabricação de produtos, né, e esses processos também, muitas vezes, né, não levam em consideração essas questões ambientais, ou ainda, né, se tem aí grandes desafios de como reduzir essas emissões, né, após a distribuição aos consumidores, né, esses produtos são destinados aí à disposição final em aterros, ou então, muitas vezes, né, não são coletados. Né? Então, esse modus operandi, né, da cadeia linear, ela atua, né, como se a capacidade de regeneração da Terra fosse infinita. Então, a gente acaba gerando aí várias emissões, né, de gases de efeito estufa, vários efeitos negativos, né? Poluição, com altos consumos de energia e recursos, exposições químicas a compostos tóxicos, excessos de embalagens, né? E aí acaba acarretando aí como consequências as mudanças climáticas por meio dessas emissões, dessas poluições. Então, a economia circular, ela vem como um modelo alternativo a esse modelo linear, né, em que trata aí desse redesenho da cadeia produtiva, né, de modo que os produtos, componentes e os seus materiais eles estejam no ciclo produtivo o maior tempo possível, né, usando o resíduo como um recurso, né, fazendo essa ressignificação do resíduo como um recurso, valorizando resíduos, né, componentes daqueles resíduos que muitas vezes seriam descartados, né, e tendo um valor agregado a ele, né, mantendo esse valor todo o tempo, né, e utilizando também recursos renováveis, muitas vezes. Então, ela é dividida entre o ciclo biológico, né, que é o ciclo regenerativo, que trata dessa extração dos recursos naturais, renováveis e biodegradáveis, né, de modo a retornar esses componentes para a biosfera, como, por exemplo, aqui essa embalagem biodegradável feita de um resíduo de agricultura, né, e de biomassa também de cogumelo, né, sendo aí uma fonte renovável por essa empresa Ecovative Design, substituindo aí, então o uso de produtos plásticos, né. Temos também o exemplo dos biocombustíveis, né, utilizando aí resíduos, formando aí o biogás, o biodiesel, regenerando esses componentes aí para a biosfera. Um outro ciclo da economia circular, né, o ciclo restaurativo, né, que trata justamente dessa restauração dos componentes vindos de fontes sintéticas, né, por meio do reuso, do compartilhamento, da remanufatura, da reciclagem, né, quando não é possível, né, produzir esses produtos por meio de fontes renováveis, né, mesmo se utilizando fontes sintéticas, né, a economia circular inclui esses produtos dentro desse ciclo restaurativo, né, pensando em como redesenhar esses produtos de modo que suas camadas, seus componentes sejam recicláveis, retornáveis para a cadeia produtiva. Aqui um exemplo da interface, que ela criou um componente ligante, né, de camadas de carpetes, né, que esse composto ligante ele facilita a separação das camadas de carpete no final do seu ciclo de vida, facilitando a reciclagem, né? E aí essas fibras podem retornar para o ciclo produtivo de um novo carpete, fechando aí o seu ciclo. E a gente tem, né, os princípios da química verde, né, já desde a década de 90, que foram postulados aí por Paul Anastas e John Warner, dado o grande movimento da época, né, que vem sendo crescente, né, desde então, visando processos mais limpos, né, a produção mais limpa, mais sustentáveis. Então, foram postulados esses 12 princípios, né, com foco na prevenção,
de resíduos na economia atômica, a síntese de produtos químicos mais seguros, né, de eficiência energética, o uso de fontes renováveis, né, o uso de catálise, que você reduz o uso de energia e de resíduos gerados, né, e além da prevenção de acidentes, né, e esse acompanhamento da produção, visando aí a redução dos riscos ocupacionais, né, e também de produtos tóxicos ao meio ambiente. Então, esses princípios têm tudo a ver, né, com a economia circular. Aqui, como citado por esse ator, Marco, e outros, esses princípios eles foram concebidos, né, para serem no planejamento de um produto desde a sua síntese, né, passando aí pela etapa de processo, né, ou síntese, né, de um produto, a sua análise e a sua destinação também depois do seu uso, né? Então, esses princípios da Química Verde vão ao encontro, né, em consonância aí com os princípios da economia circular. Quando, na etapa de extração dos recursos, né, incluindo aí os princípios da Química Verde, com a economia circular, né, você pode estar pensando na prevenção de resíduos, desde essa etapa de extração dos recursos, né, de modo a otimizar toda a utilização daquela fonte, daquele recurso, né, pensando na prevenção de resíduos no seu processamento, né, na sua síntese, na sua transformação em um produto final, né, e nessa fase de manufatura, a gente também pode pensar no uso de químicos, né, menos tóxicos ou não tóxicos, o uso da eficiência energética, na etapa de distribuição de serviços, né, de distribuição desses produtos, né, também pode-se pensar no uso de eficiência energética, né, nesse acompanhamento em tempo real, né, dos riscos ocupacionais, né? Então, tanto os princípios da Química Verde quanto de economia circular se interligam, né, e tem grande potencial aí para trazer toda essa cadeia de produção, né, mais sustentável, oferecendo menos riscos, tanto ocupacionais quanto para o meio ambiente, né? Tanto um quanto o outro acabam se encontrando nesse pensamento de um pensamento de desenho circular, né, de se pensar desde a criação do produto, formas de se minimizar esses riscos, né, de processos mais limpos, né, gerando menos emissões, menos resíduos, né, e parte, né, de um conceito, né, de uma abordagem de ciclo de vida, né, do berço ao túmulo para uma abordagem do berço ao berço, né, pensando nessa transição desses componentes de forma segura, né, ao longo dos ciclos produtivos. E aí a gente tem os modelos de negócio de economia circular, né, a partir dessas ações, dessas iniciativas, dos princípios, né, como que as empresas podem gerar valor a partir desses princípios, né, a partir desses modelos de negócio de economia circular. Na literatura, é possível encontrar outras formas de se visualizar esses modelos de negócio, né, e a gente vem trabalhando ao longo da pesquisa, visando, né, classificando esses modelos dessa maneira, né? E a gente tem, por exemplo, a logística reversa, né, que trata dessa distribuição, né, dos resíduos, né, o retorno dos resíduos para as cadeias produtivas novamente, né, como fazer essa gestão. Um outro modelo, a economia colaborativa e criativa, né, que trata dessa rede de cooperação, né, entre quem está gerando o resíduo e quem precisa desse resíduo para poder gerar valor, né? Tem o produto como serviço, que também torna o consumidor como usuário, né? A gente deixa de possuir um produto e passa a ser um usuário, né? Em vez de comprar o carro, você pode alugar o serviço de usar o carro, né? Então, acaba gerando aí a recirculação desses recursos, reduzindo custos, muitas vezes. O waste to energy, como o próprio nome diz, que trata da transformação de resíduos, né, como fonte de energia, né, quando se utiliza resíduos agrícolas, por exemplo,
para transformar em pellets, né, em green pellets, que também é chamado, né, como forma de substituição aí ao carvão e emitindo menos carbono também. E fazendo aí um cruzamento com a química verde, né, a gente tem, por exemplo, a agricultura regenerativa, né, que trata dessas práticas de produção, né, de produtos agrícolas, de modo a produzir alimentos mais saudáveis, restaurando o solo, mantendo o ciclo, né, da água e reduzindo a pegada de carbono, né, como, por exemplo, né, dentre essas práticas, a gente tem a rotação de culturas, né, que permite aí um manejo mais saudável do solo, evita erosão, passa a se utilizar o uso de fertilizantes orgânicos, e aí se deixa de utilizar componentes tóxicos, né, tanto ao meio ambiente quanto a pessoa que está manejando, né, além de outras práticas, né, como a agroecologia, a agrofloresta, a permacultura, né, então são todas práticas, né, que visam se utilizar de produtos menos tóxicos, com a restauração do solo, né, e consequentemente aí visando a redução das emissões, né? Então a gente tem, né, essa interligação com os princípios da química verde, né, de prevenção de acidentes, o uso de fontes renováveis, de eficiência energética, né, o uso de produtos seguros, né, não tóxicos, né, de forma aí a se obter, né, uma produção mais limpa no caso no campo da agricultura, no caso da agricultura regenerativa, né? Um outro modelo também vai bastante ao encontro, né, dos princípios da química verde, a simbiose industrial, né, que trata dessa troca de energia, de materiais, resíduos, água, né, entre empresas dentro de um mesmo parque industrial ou não, né, quando essa integração ela excede os limites físicos, né, isso já é uma realidade, né, hoje a simbiose industrial ela não precisa ser realizada dentro de um mesmo parque industrial ou entre empresas próximas, né, desde que haja essa colaboração, parceria, né, essa visão, né, do ganho que pode se obter com essa troca, nesse reaproveitamento de materiais. Aqui um exemplo de trocas feitas entre duas empresas lá na Dinamarca, no Parque Industrial de Kalundborg. A Gyproc, ela produz placas de gesso a partir de resíduos, né, como um coproduto lá da Ørsted, que é uma outra empresa situada nesse mesmo parque industrial, né, que é resíduo das operações da Ørsted. E a Gyproc, então, ela passa a ter 85% dos seus materiais vindos de fontes recicladas, né? E a Ørsted, que é além das suas operações, né, no setor de energia, das trocas realizadas pela empresa dentro do parque industrial é esse calor residual das suas operações que é utilizado para aquecimento urbano, tanto ali próximo ao parque quanto dentro do parque pelas companhias. Então, tendo aí uma união, né, desses princípios da química verde também relacionadas à prevenção de resíduos, né, já que se otimiza, né, tudo que pode ser utilizado, os resíduos ele passam a ser vistos como recursos, né, visada também a síntese química mais segura, né, o uso de fontes renováveis, enfim. Um outro modelo, né, também é o de chemical leasing, que já é um modelo mais visando a comercialização de produtos químicos com foco no desempenho daquele produto, né? A comercialização deixa de ser feita com base no volume para o desempenho daquele produto. Então, a unidade de pagamento passa a ser a produtividade, né? A gente tem aqui alguns exemplos do que já foi realizado, né? É um modelo criado aí, subsidiado pela Unido, né? E a gente tem empresas de várias localidades no mundo que já realizam esse modelo, né? Por exemplo, aqui em limpeza de metais, né? Para o serviço de limpeza de partes, né? Dos metais, em que a unidade de pagamento passou a ser por número de partes limpas, né? Obtendo aí uma redução do consumo de energia de 50%.
no tratamento de água residual, né, no setor de petróleo, né, que a unidade de pagamento passou por quilo de barril, obtendo aí uma redução de custos em 80%, redução de custos de consumo de produtos químicos, né, em 20% nos 10 meses do serviço, no serviço de tingimento, né, entre a Huntsman e a IKEA, em que o serviço passou a ser cobrado por quilograma de tecido aí tingido, se economizando aí cerca de 75 mil metros cúbicos de água por ano, economias de energia. Enfim, a gente tem vários exemplos, né, de sucesso desse modelo, né, que tem sido adotado também cada vez mais, e que também muito se relaciona, né, acaba com todos os princípios da química verde, um modelo mais holístico, né, de visão de processos mais limpos, né, também leva aí no seu conceito a redução da exposição química, né, dos trabalhadores, né, um acordo feito entre o fornecedor do produto químico e o usuário daquele produto químico, né, de modo a se reduzir custos, né, e a obter processos mais limpos, mais sustentáveis, né. Então, né, através desses estudos, né, de modelos de negócios, de ações em economia circular, a gente pode pensar como que esse ciclo, né, pode ser fechado, né, como que a gente pode ver essas tendências, oportunidades e desafios de economia circular, né, quais países e empresas estão envolvidos, né, será que já existe alguma solução para esse tipo de resíduo que eu tenho? Então, de forma a se visualizar, né, e se obter esses insights de tendências, o uso da ferramenta, né, do roadmap tecnológico está sendo, né, utilizado na minha pesquisa. É uma ferramenta aí dentro do campo da prospecção tecnológica, né, que visa essa obtenção de tendências, oportunidades, né, e desafios de um determinado setor, ou processo, ou produto, né, e onde pode se obter também essas trajetórias tecnológicas, né, ao longo do tempo, né, oportunidades para inovação, para parcerias, formulação de políticas públicas, e aqui é uma estrutura genérica, né, de como pode se montar o roadmap tecnológico, né, em que você pode ter uma visão de mercado, produto e tecnologias, né, distribuídas ao longo do tempo, né, no estágio atual, curto, médio prazo e longo prazo. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, no estágio atual e depois posteriormente no longo prazo. No estágio atual, são coletadas empresas, atores que já estão atuando, né, com iniciativas nesse momento, né, no caso em prol da economia circular, né, obtida aí por meios de relatórios, né, sites das empresas, bases, né, de consultorias. E aqui um recorte desse mapa que tem sido elaborado, né, no estágio atual, a gente pode ver variadas empresas de variados setores, né, de alimentos e bebidas, farmacêuticos, energia, automotivo, né, e de acordo com aqui na coluna à esquerda, de acordo com as taxonomias ou drivers que têm se apresentado, né, têm se destacado como tendências, né, praticadas por esses atores. E a gente pode exemplificar aqui a Native, né, que é uma empresa brasileira voltada para a produção de cana-de-açúcar e seus produtos derivados, e que ela usa agricultura regenerativa, né, na sua plantação, com uso de controle biológico, por exemplo, uso de resíduos como biofertilizantes, uso de bagaço para a produção de energia verde, né, remetendo aí ao modelo de waste to energy, o uso da cana, do açúcar da cana para produzir bioplástico, né, então é aproveitado aí mais um produto, né, visando um produto de fonte renovável, né, e de potencial biodegradável, né, usando aí resíduos de agricultura, resíduos de processo, gerando bioenergia, né, biomateriais, né, que pode impactar os setores da agricultura, né,
o petroquímico, com essa substituição dos plásticos convencionais, setor de energia, né, já que ela se torna aí autossuficiente, e os transformados plásticos. Um outro exemplo também no estágio atual é da Ecolab, já com uma outra empresa nesse serviço de chemical leasing, né, que ela, junto com o Hotel Windsor Atlanta, ela passou a comercializar produtos de limpeza para o hotel, em que a unidade de pagamento deixou de ser por galão ou quilo do produto para o quarto ocupado por dia, né? Então, a empresa, desse modo, ela passa a se preocupar mais com a produtividade do seu produto, a ter um produto, né, de maior eficiência, que seja mais limpo, né, de modo a ter esse contrato de fidelidade com o usuário, né? O usuário também passa a ter a redução de custos, né? A empresa fornecedora também, ela fica responsável, né, pelo treinamento dos funcionários que vão utilizar os produtos. Então, você tem ali uma garantia, né, desses princípios da química verde em relação ao manejo seguro desses produtos, ao uso, né, de produtos não tóxicos, né? E nesse modelo, junto com o Hotel Windsor Atlântica, a Ecolab, né, promoveu também o uso desses produtos com contêineres recicláveis, né, e que eles tinham como objetivo, né, o uso mais de acordo com a quantidade ideal que deveria ser usado, né, reduzindo aí desperdícios. E em relação ao longo prazo, né, que são ações obtidas por meio de artigos científicos publicados, né, então tratam de ações mais a nível de pesquisa, muitas vezes a nível laboratorial ainda, né, em fases de testes, então por isso se tratam de ações mais a longo prazo, mas que têm aí potencial de serem implementadas. Aqui, por exemplo, na Universidade de Lisboa, né, que nessa pesquisa foi desenvolvida em um processo químico usando resíduos plásticos para a produção, né, de materiais que podem ser utilizados para produzir produtos petroquímicos, né, ou usado para a produção de combustíveis, dando aí uma destinação para resíduos plásticos, né, agregando valor, né, que aí é o grande gargalo hoje dos resíduos, né, e que pode aí se tornar potencial, né, e essa grande quantidade de resíduos hoje que tem sido gerada, né, podendo aí impactar o setor petroquímico, de energia, né, se esse material for usado para combustível, né, isso de transformar os plásticos, e o próprio setor químico pelo desenvolvimento, né, desse processo em larga escala. Um outro exemplo foi esse modelo, né, de negócio desenvolvido pela Universidade de Bolonha e outras universidades em parceria, né, para converter os plásticos a partir de amostras de companhias, né, ou seja, resíduos, né, de empresas, resíduos plásticos se tornando novos materiais, né? Novamente aí a gente pode perceber que muitas dessas pesquisas olham para o desenvolvimento de processos, né, de conversão de resíduos plásticos, né, dando uma nova destinação, mostrando aí a grande preocupação que se tem hoje nas pesquisas visando, né, a redução desses resíduos, né, no futuro. E podendo aí impactar, então, o setor petroquímico, né, e de transformados plásticos. E um outro olhar que a gente pode ter com relação ao roadmap, né, como forma de obter mais tendências, oportunidades, em relação a essas taxonomias, a esses drivers, né, como que eles estão se comportando ao longo do tempo. E aqui, por exemplo, em relação à matéria-prima, né, a gente tem visto que mais tem se destacado são o uso de resíduos de processo, né, já que o modus operandi hoje, né, trabalha com essa geração de resíduo e outros tipos de resíduos, né, além de biomassa, resíduos de agricultura, né, resíduos plásticos. E aqui um exemplo, né, de uma das empresas identificadas na pesquisa, né, que se utiliza de resíduos de processo, é a Criaterra, de Israel, né, que passou a utilizar
esses resíduos de construção civil para produzir materiais mais sustentáveis também para a construção civil e produtos de design de interiores, né, que são, então, produtos 100% naturais, recicláveis, né, e biodegradáveis. Né? Tem uma economia de energia de cerca de 90% em relação à cerâmica, né, e 70% do conteúdo, né, de material reciclado. Né? Então, também dando aí destinação a resíduos de construção civil, que hoje também existe uma grande preocupação para esse tipo de resíduo, né, gerando valor a esse tipo de resíduo, né? Então, se mostra aí como que isso pode, né, gerar valor, pode se tornar realidade, né? E já é uma prática realizada por uma companhia hoje lá em Israel. Um outro exemplo aqui em relação aos processos, a gente pode destacar aqui que as principais ações estão visando hoje, né, o design circular, o que é bom, porque já trata aí desse pensamento, né, de tornar o material circular desde o início do seu desenho, do seu projeto, né, visando aí a remanufatura, né, que trata dessa reconstrução dos componentes, dos materiais, né, de modo aí a voltar para a mesma cadeia produtiva ou outra cadeia produtiva, e a reciclagem, né, que já é um processo tradicional, né, como se pensa numa transformação de um resíduo. Né. Aqui é um exemplo da Índia, a Timil, que ela está trabalhando com a produção de camisas, né, de modo que essas camisas retornem para a cadeia produtiva, né, e desde o início da produção do algodão, ela trabalha com todo esse ciclo produtivo, né, utilizando fertilizantes orgânicos, né, água de chuva, controle biológico, né, e os coprodutos da síntese, né, da produção do algodão, como as sementes, elas viram aí matéria-prima para serem usadas, né, na produção de ração ou então de óleos vegetais. Além disso, as camisas elas vêm com um QR Code na etiqueta que o consumidor ele pode escanear esse código e obter um desconto, né, numa próxima camisa, fazendo retornar essa camisa após o seu uso, né, após o cliente não desejar mais utilizar, retornando essa camisa para um ciclo produtivo, voltando essa fibra, né, ao ciclo produtivo e fazendo também um estímulo, né, ao consumidor para continuar comprando a camisa da empresa, né, e também ter essa prática, né, de retornar, não jogar fora o tecido, né, ter essa visão, né, de retornar o material, enfim. Um outro exemplo que tem se destacado, né, em relação aos produtos, nesses 2 estágios, né, temporais que a gente está estudando, em relação aos materiais reciclados ou recicláveis, né, grande parte aí hoje das empresas tem trabalhado com esse foco, né, além de bioenergia também, né, quando se trata de resíduos para a produção de energia, né, e aqui, por exemplo, a Aquafil, que é uma empresa italiana, né, que desenvolveu um sistema chamado Econil, que transforma esses resíduos, por exemplo, redes de pesca, né, em novas fibras, né, em novos tecidos. Né? Então, a gente tem os resíduos industriais, tanto pré-consumo, né, e os resíduos pós-consumos, né, fazendo com que essas fibras, né, que são hoje também a grande quantidade de resíduos, né, na indústria têxtil, retorne para o ciclo produtivo como novos materiais, gerando valor, né, e fazendo esses materiais recircularem. Então, a gente tem aqui, como a gente pode destacar, que a economia circular ela não trata somente da reciclagem, né, ela trata de toda a ação desde o início da cadeia produtiva, né, do repensar, do design daquele produto, de modo que seus componentes sejam mais facilmente retornáveis para a cadeia produtiva,
né? A gente pode perceber uma diversificação de atores envolvidos, a presença de grandes players em estudos de pesquisa, universidades atuando tanto em parcerias como individualmente, né? A gente pode destacar principais ações no design circular, né, que trata desse desenho, né, de um produto já visando o seu retorno no final do seu ciclo de vida. A reciclagem, né, para produzir materiais reciclados ou recicláveis, que faz parte, né, do ciclo da economia circular, impactando devido a esses materiais vindos, né, de resíduos plásticos ou então de fibras, impactando o setor petroquímico e de transformados plásticos, né? E quando esses resíduos são aí vão virar como fonte energética, transformando o setor energético, né? Como mais uma fonte aí de energia. Então a gente pode pensar que são necessárias ainda, né, mais ações, mais estímulos às práticas circulares, né, o estabelecimento de modelos de negócios verdes ou circulares, pela colaboração entre os setores governamentais, de empresas, né, e educacionais, né, para se obter essa produção mais limpa, né, e garantir essa circularidade, por meio de políticas públicas, regulações, né, e mecanismos de financiamentos que promovam o desenvolvimento de novos processos, né, que promovam o estímulo, né, ao ensino dessas práticas circulares, das práticas de química verde, né, de forma aí a garantir também a formação do indivíduo, já visando, né, essa economia mais circular, mais verde, né, desde a sua base, né, e garantir o desenvolvimento aí sustentável aí para os próximos anos. Aqui, como o Neitec tem trabalhado com a economia circular, né, por meio do projeto de extensão Catalisando a Economia Circular, onde a gente tem o blog, né, no site do Neitec, são publicados, já foram publicados vários artigos, né, com temas correlacionados, produzidos pela equipe. Também são publicados posts no Instagram do projeto de extensão, no Instagram do Neitec, nas redes sociais, né? A gente já promoveu workshop, artigos em revistas, cursos, né? E estamos aí com 2 livros para serem lançados em breve, estão em processo de publicação, né? Um pela FRJ, pela editora FRJ, que nós ganhamos um edital, e na versão em português, e um outro na versão em inglês está para ser lançado aí na Amazon em breve. É isso, muito obrigada aí a atenção de todos, né? Aqui são as redes sociais do Neitec, do projeto de extensão. É isso, muito obrigada e boa noite. Deixa aberta aí as dúvidas. Aline, muito obrigado pela sua apresentação. Foi realmente muito boa, muito esclarecedora. Agora nós vamos, por alguns minutos, fazer uma sessão de perguntas. Os participantes fiquem à vontade para escreverem suas perguntas no chat, por favor. E eu vou começar aqui com alguns comentários que foram feitos. Uhum. O Anderson parabeniza pela excelente palestra e ele comenta que a tese dele deu origem a uma patente na área de reaproveitamento de biomassa para produção de enzimas. Ele diz que fundou uma startup nessa área e que eles estão buscando possíveis grandes empresas para continuar o co-desenvolvimento ou licenciar essa tecnologia. Aí ele pergunta, como o roadmap tecnológico pode ajudar nessa prospecção? Então, no caso, o roadmap ele pode te ajudar a visualizar essas empresas, né, que trabalham, por exemplo, com biomassa, produzir enzima. Inclusive, tem lá no parque, né, industrial lá de Kalundborg, tem esqueci o nome agora, mas tem 2 empresas que trabalham
E aí, mas assim, olhando mais a fundo, você pode ver se elas têm iniciativas, né, que buscam startups, pode, né, entrar em contato, ou então iniciativas, né, governamentais que estão buscando startups. Eu sei que a FINEP, ela tem um programa chamado FINEP Startup. Se você quiser procurar, é bem tranquilo de achar, FINEP Startup, e busca justamente startups que vão ao encontro desses princípios, né, de economia circular, química verde, que pode aí estar te ajudando. Então, na elaboração do roadmap, a gente reúne esses atores, né, esse que apresentei, ele está em construção, né, durante o doutorado, e aí, né, ele mais completo, ele pode te ajudar a ter uma visão maior de quem até você pode formar parceria, né, outras startups, inclusive quero saber o nome da sua, que a gente pode estar, né, colocando aí como um agente atuando no estágio atual, né, e é mais com essa visão de como você pode olhar e ter um planejamento estratégico, né, de parcerias, né, de oportunidades mesmo próprias, né, para o seu negócio. O Anderson comentou aqui, Aline, que a empresa se chama Luminase. Tá. Bom, continuando aqui as perguntas, o João Henrique comentou aqui que o Flamengo, time carioca, né? Ele lançou em 2018 uma camisa produzida com resíduos plásticos retirados do oceano. Aí ele pergunta se é possível efetivamente esse tipo de ação. Acredito que sim, como até mostrei nesse exemplo da Aquafil, né, que por meio de colaboração, né, com pescadores na região, eles conseguem coletar redes de pescas que são descartadas, né, que seriam lançadas até na água, e fazer esse retorno das fibras, né, da pesca para um novo tecido, né, eu não cheguei a ver essa ação do Flamengo, bem interessante mesmo, mas é possível sim, não, existe já a tecnologia aplicada. Agora, a questão é entrar em escala, né? Precisa-se ter mais colaboração para garantir esse uso em escala, a coleta em escala, né? Toda essa gestão, né, desde o início, né, para garantir uma produção segura, né, garantindo os princípios, né, da economia circular, sustentabilidade. Eu acredito que sim. Certo. A Bianca fez a seguinte pergunta: como é que a gente entende a química verde na área especificamente da síntese orgânica? Você poderia comentar sobre isso? Bom, nessa questão do uso de solventes, né, mais limpos, né, menos tóxicos, visando a produção de processos, né, mais limpos, por exemplo, até um processo que eu já trabalhei em escala laboratorial, mas, por exemplo, o processo de produção de biodiesel, hoje é feita por catálise química, né, utilizando um catalisador químico, e que gera resíduos, né, que precisam ser tratados. Então, existem já pesquisas para substituir essa catálise química, né? No caso, foi por uma catálise enzimática, né? Usando uma enzima, né? E aí a gente tem a produção, essa enzima, né? Seria aí um produto vindo por via biotecnológica, né? Produzida por levedura, e a imobilização dessa enzima num suporte, né, magnético, que você pode
A ideia era tirar, né, essa enzima e reciclar essa enzima no processo, e aí deixando de se usar um catalisador químico, né. Então a ideia, né, da química verde aí nesse sentido, da química orgânica, vai com essa visão, né, procurando substituir catalisadores químicos que gerem resíduos tóxicos, né, e que se procure utilizar processos mais limpos, né, utilizando um solvente que pode ser produzido por via biotecnológica, por meio de biomassa, né, nesse sentido. Certo. O Halik fez uma pergunta bem objetiva e muito importante, né? Que foi a seguinte: quais seriam os principais desafios para implantar a economia circular em grandes empresas? Acho que hoje, assim, a economia circular, ela tá sendo mais conhecida, né, divulgada, mas ainda tem, né, esse grande desafio, né, de como a empresa fazer retornar, esses materiais, de como criar um mercado secundário. Hoje aí um principal desafio é criar um mercado secundário para esses materiais, né, porque fazer o retorno, né, dos materiais, garantir esse retorno 100%, né, sem ter um sistema de gestão de logística reversa aí, em grande escala, é mais difícil, né. Claro que já tem empresas que fazem, que trabalham em conjunto com outras empresas, né, para fazer esse retorno, mas são processos ainda, que podem ser custosos, né, para a empresa que deseja fazer a logística reversa, já que, né, não tem uma grande escala. E acho que acredito também que falta mais essa questão de incentivo, né, de programas, né, de políticas públicas, né, que incentivem a inserção dessas empresas, né. Hoje a gente tem, por exemplo, várias iniciativas a níveis globais, né, para redução das emissões, né, de carbono, porque existe incentivo, existe também políticas públicas que precisam ser atingidas, né, existe obrigatoriedades que precisam ser atingidas pelas empresas. Então, muitas vezes, um ambiente regulatório que favoreça, né, que essas práticas sejam ampliadas, né, acho que aí também é um grande desafio aí para a economia circular. Então, só com mais ações mesmo, cada vez mais estímulo, né, que vai assim essa cadeia, né, puxando. Ok. O Renato, ele também faz uma pergunta bem objetiva, né, bem específica. Ele queria saber como é que está a situação aqui no Brasil em relação ao aproveitamento de resíduos vegetais para a formação de biomassa. Como é que isso entra dentro do contexto da economia circular aqui no Brasil? Aqui, bom, a gente tem esses resíduos agrícolas, né? Tem no caso da Native, por exemplo, né, que usa até os próprios resíduos da agricultura para alimentar o solo, em vez de se utilizar fertilizantes químicos, né? Aqui eu vi, tem uma outra empresa também aqui no Rio, que também está se utilizando né, de resíduos da produção do maracujá, e formando produtos de valor agregado, né, formando óleos, né, que podem ser comestíveis, é mais nesse sentido. Certo. Então, só para recapitular, eu estava comentando sobre a questão dos 12 princípios da química verde,
Eu queria saber como é que Uhum. isso se traduz na prática para o consumidor final de um produto ou serviço. Ele consegue perceber a diferença de um produto ou serviço dentro de uma cadeia de economia circular para uma cadeia linear? Olho de só quem conhece mesmo, assim, infelizmente a gente ainda precisa trabalhar muito nessa questão da educação ambiental, né, de práticas mais verdes. A gente tem a separação, realizada, essas práticas, né, de separação de resíduos, né, para destinação final, mas são, comparando o todo, né, mas são ações pontuais, depende muito de região para região, né, então também é aí um desafio, né, traduzir a importância, né, da importância desses princípios, né, para a população de modo geral, foi isso que você quis dizer, né? Sim, como é que eles perceberiam isso? Certo. Inclusive, É, uma das pesquisas, né, que a gente identificou a gente vem identificando, né, no na elaboração desse recorte temporal do longo prazo é justamente, nem foi aqui no Brasil, foi na Dinamarca, né, para a gente ver que, assim, não é só questão de Brasil, como que a população local pode estar percebendo, né, essa separação. Isso ainda no campo de pesquisa, né, como que essas práticas, podem ser elaboradas, né. Então aí acho que é um desafio mais a nível global eh, e ainda acho que vai ser preciso mais estímulos, né, de recompensas ao consumidor para que ele possa, pelo menos já ter alguma iniciativa, né, descontos em conta de luz, como já tem algumas que já fazem, né, enfim, ainda é um campo bastante desafiante. legal. Teve um momento também que você comentou o exemplo, dentro do contexto da economia circular, sobre a logística reversa, né? Uhum. Uma das formas de ação seria a logística reversa. Você saberia dizer mais ou menos como é que está o cenário da logística reversa aqui no Brasil? Uhum. Eh, Aqui a gente tem algumas empresas que já trabalham, tem inclusive que a Pollen, eh, ela trabalha com, empresas, né, a logística reversa de empresa para empresa. A logística reversa ela hoje ela tá situada, né, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, já tem, assim, algumas, iniciativas, né, que já foram desenvolvidas, a gente já, assim, pelo que eu já vi, tem, regulamentações, que foram, já estimuladas, né, de forma as empresas fazerem cumprir, tanto aqui no estado do Rio, quanto, em São Paulo, eh, que as empresas precisam, publicar o quanto de resíduos que ela está coletando. eh, Tem uma outra iniciativa, né, que a empresa pode, comprar créditos, né, de resíduos, né, são créditos de logística reversa que chamam, né. A BV Rio, ela faz essa intermediação entre, as empresas que precisam gerar créditos de logística reversa e a as estações, né, de coleta e triagem, de resíduos, né. Essas estações que são cadastradas na plataforma da BV Rio, ela, geram créditos, né, e as empresas que precisam gerar esses créditos compram esses créditos, né, como se fosse uma bolsa de valores, né, de resíduos. E aí esse valor é retornado às estações de triagem, né, e de coleta. Então, existem, assim, algumas, iniciativas, já tem iniciativas também no campo de regulação, né, com metas das empresas serem atingidas, mas
ainda se caminhando, né? Mas existem. É muito interessante isso. Essa sua resposta, inclusive, tem a ver com a próxima pergunta que eu queria te fazer, que seria a seguinte: você apresentou alguns exemplos agora e anteriormente nos seus slides de empresas que se destacam na economia circular. Você, por exemplo, citou a Native, a Ecolab e outras que são brasileiras, Uhum. inclusive, né? Agora, qual que é a participação da indústria brasileira dentro desse contexto global? Você acha que a gente está conseguindo acompanhar o cenário mundial da economia circular? Olha, existem, né, iniciativas, mas, de modo geral, eu acho que ainda precisa, caminhar, né, com mais incentivos. Assim, de modo geral, o mundo hoje, ainda mesmo grandes países, né, como que têm grandes iniciativas de economia circular, como Holanda, Alemanha, ainda, são relatados por empresas, de consultorias locais, que ainda precisa mais, iniciativas, né, para tornar as empresas mais circulares, né. Depende muito também do nosso contexto de economia, né, de como, hoje eu acho que 5% saiu na Circle Economy, do mundo é circular, né. Então, eh, ainda se precisa, eh, trabalhar com mais iniciativas, mais políticas públicas, né. E o Brasil, assim, ainda eu vejo, assim, como acompanhando, chegando, né, com algumas iniciativas, já até em nível governamental, pelo menos planos, né, de se obter, e roteiros para uma economia circular. Eu acredito que, nos próximos anos pode ser que já acelere mais. Mas, assim, uma visão minha do que eu tenho visto, né. Tá certo. Aline, em nome do ACS UFJ Student Chapter, eu queria te agradecer muito pela sua palestra, pela sua apresentação, foi muito esclarecedora, foi muito boa. Espero que você possa participar em outras oportunidades, de outras apresentações, e nós estamos colocando o formulário para participação no chat, para os participantes aqui preencherem a de presença e receberem o certificado. E Uhum. nós vamos agora para os nossos avisos finais, tá legal? Ok. Aline, se você quiser fazer uma última palavra, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, que o Renato Uhum. colocou aqui, para finalizar. Dentro do atual cenário de queda da atividade econômica no Brasil, como é que as empresas podem investir na economia circular dentro dessa crise econômica? Você acha que é viável? Olha, acho que teria que ter mais incentivo mesmo, governamental, por meio até desses programas que existem, um caminho, né, talvez, porque se precisa de incentivos, né, se, ah, a empresa, né, está numa situação, a gente vive hoje um contexto, né, de um cenário econômico não muito favorável, se precisa de um incentivo externo, né, para alavancar. Então, talvez buscando parcerias, né, ou, buscando esse, aproveitamento, né, de resíduos, caso ela já esteja, né, nesse campo, né, com tecnologias já desenvolvidas.
Mas é assim, uma pergunta bem desafiadora, né? Também, porque o cenário de instabilidade, né? Ela gera essas dúvidas mesmo. Tá certo, Aline. Se você quiser fazer mais algum comentário final, senão a gente vai encerrando. Eu vou colocar os nossos avisos finais aqui. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo as perguntas, a atenção, né? E fazer a gente pensar mais, né, em ações mais circulares, até mesmo no nosso cotidiano, né? E seguir em frente. Agradecer aí o convite também no webinar. Tá certo, obrigado, Aline. Bom, a gente vai colocar aqui os nossos avisos finais e os participantes já podem preencher o formulário para certificação que está no chat. Avisando a todos aí que a nossa série de webinars sobre Química Verde e temas transversais está acontecendo sempre nas últimas terças-feiras de cada mês. Então, o nosso próximo webinar vai ser no dia 27 de julho. E nós vamos ter também, no finalzinho de agosto, início de setembro, a primeira escola de inverno do ACS UFRJ Student Chapter, onde nós vamos ter 4 dias com palestras, oficinas, mesas redondas e um mini curso. Estão todos convidados a participar. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, nosso canal do YouTube, nossos contatos, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Aline, muito obrigado. E Obrigada a tenham todos uma boa vocês. noite. Boa Obrigado. noite a todos. Obrigada.